Boa noite a todas e todos. Mais uma terça-feira aqui, reunidos para o nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico. Esse grupo que é uma ideia original do nosso querido Hamilton, que convidou muita gente boa para fazer parte e que continua fazendo parte. Lembrando aqui do nosso querido Renato, da Alice, e agora seguimos na caminhada com o Renê, com o Marcos Castro. Hoje estamos aqui com o Renê Schubert. Renê, desde já receba a nossa gratidão, nosso carinho pela sua presença aqui, sua entrega conosco. E, pessoal, nós estamos nos dirigindo assim, quase para o finzinho desse livro do Bert Hellinger, Olhando para a Alma das Crianças. Hoje, retomando aqui na página 234, no tópico 1, a partir de 2. E aí, lembrando que lá no grupo do Facebook ainda está aberta a enquete para a escolha do próximo livro. Tem lá um livro campeão, né? Tem lá um livro que já está com uma votação bem expressiva, mas o Renê pediu para lembrar para todo mundo que mesmo esse livro estando lá com votação expressiva, todo mundo pode ir lá fazer a sugestão da sua obra favorita e aí todo mundo pode votar, escolher, então fiquem à vontade. E a Marina deu uma dica super legal hoje, antes da gente começar aqui a gravação. Ela disse que o livro vencedor está disponível também para aquisição através do meio digital. Tá? Então é bem legal, porque a gente está passando por esse momento um pouco delicado. Em alguns lugares do Brasil, os Correios estão demorando muito para fazer entregas, então parece que tudo coopera, né, para que as coisas aconteçam e fluam bem. Então, Renê, sem mais delongas, acho que já falei muito, sinal de saudade da semana passada, eu te passo a palavra e desejo um ótimo grupo, um ótimo encontro para a gente. Nós, obrigado, Larissa. Boa noite a todos e todas, inclusive vocês que depois nos acompanham no YouTube, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem fazer no chat, e para aqueles que acompanham depois no YouTube, podem fazer também pelo próprio canal do YouTube. Apenas complementando, Larissa, é uma obra pela editora Cultrix, né? Então ela pode ser pedida pela Cultrix, pode ser pedida pela Atman e também pela Leve Livro, né? Que está ligado ao Daniel, né? Guivan, que ele também está trazendo essa obra. Na verdade, a gente tem um monte de gente que está disponibilizando vários espaços, né, de constelação, estão disponibilizando esse livro. Ele teve uma boa receptividade pelo público, né, e é exatamente por isso que a gente pensou em trazer ele, né? Acabou de sair do forno e tem muita... Larissa mostrando ele para a gente, né? Provavelmente as duas versões aí, alemão e português. Ótimo. Inclusive, Larissa, depois você dá uma olhada na tradução do alemão para o português e me diz se você percebeu alguma diferença, né? Inclusive no título, tem alguns detalhes aí, mas aí a gente aborda isso se for essa obra, né? Isso. Hoje vamos ter aí a leitura do nosso colega Eurico, né? E, por favor, Eurico, vamos começar. Boa noite a todos. 1 a partir de 2. Temos a primeira experiência entre um homem e uma mulher e mulher com os nossos pais. Fechem os olhos. Vamos imaginar que nossa mãe está à nossa esquerda e nosso pai à nossa direita. Estamos no meio e damos as mãos a eles. Em nós, o pai e a mãe se tornaram um. Cada um de nós através de seus pais, tanto homem quanto mulher. O masculino e o feminino estão ligados inseparavelmente em nós. Então nascemos. Embora o masculino e o feminino tenham tornado um em nós de forma inseparável, nascemos como homem, menino ou mulher, menina. Ou seja, a unidade original é mais uma vez separada. No entanto, uma vez que originalmente somos um, tanto homem quanto mulher, buscamos restabelecer a unidade original.
É por isso que o homem busca uma mulher para si e a mulher um homem para si. Eles se tornam um na união sexual. O resultado é uma criança. Na criança, tornam-se novamente um. A união entre homem e mulher é um elemento decisivo na vida. Nada é maior, nada é mais frutífero, nada é mais divino. Na Bíblia, há uma história sobre a criação do homem. Ela diz que Deus criou o homem à sua imagem. Depois, há uma explicação sobre o que é essa imagem. Ele a criou como homem e mulher. Para Deus, o homem e a mulher juntos são uma imagem. Esse é o fundamento. A realidade. Como é isso na prática? Quantos homens se colocam contra as mulheres? Quantos homens no passado oprimiram, subjugaram e dominaram as mulheres? Onde foi parar a unidade? Onde está ela hoje? Na relação entre homem e mulher, o que importa é a unidade em todos os sentidos. Essa unidade é o serviço divino decisivo. Nada é mais religioso. Nada nos conecta de maneira mais intensa com o poder oculto da criação, do qual vem todo o amor. Essa foi, assim por dizer, a minha introdução. Sabemos quantos desafios existem para restabelecer a unidade e vivenciá-la felizes. A prática. Agora gostaria de demonstrar, através das constelações familiares, como essa unidade pode ser reencontrada e vivenciada. A maneira mais simples seria trabalhar com o casal. Se houver um marido e uma esposa juntos aqui, então poderão olhar juntos para aquilo que serve à sua unidade. Vocês estão de acordo? Se houver um casal aqui que queira trabalhar comigo, levante as mãos. Onde está a esposa? Ah, sim, os dois. Já há casais suficientes. Assim terei bastante o que fazer. Começarei com vocês. Venham cá. Hellinger escolhe um casal que havia se apresentado e pede a eles que sentem ao seu lado. Para o grupo. Esse grupo trata de constelações familiares mediais. Trata-se de uma forma que se restringe ao necessário e não preciso saber nada sobre eles. Tudo o que é decisivo vem à tona através do trabalho. Para o casal. Estão de acordo se eu fizer desse jeito? Casal, sim. Para o grupo. Dessa forma, eles também ficam protegidos. A área pessoal é protegida. Hellinger escolhe um representante para o homem e uma representante para a mulher. Ele pede que fiquem em frente um ao outro. Para os representantes, deixem-se mover da forma como são movidos internamente, sem palavras. A mulher coloca a mão direita em frente ao peito e respira fundo. Ela segura a cabeça com a mão e coloca as duas mãos nas bochechas. O homem abre os braços de maneira convidativa e vai em direção à mulher, cambaleando. Ela estende uma mão para ele, depois ambas, e as abaixa novamente. O homem continua indo em sua direção. Eles se olham nos olhos, mas ficam parados. Depois se dão as mãos, com cuidado, e continuam a olhar-se intensamente nos olhos. Hellinger inclui mais uma mulher e pede que se posicione. Ela fica a alguma distância. O homem olha para ela, sua esposa se coloca ao seu lado esquerdo, ambos olham para a outra mulher. O homem ainda está com os braços abertos. A mulher o envolve com o abraço por trás. Depois recua um pouco. O homem vai com os braços levemente abertos em direção à outra mulher. Eles sorriem um para o outro, a outra mulher se vira após um instante e retorna.
O marido e a mulher, novamente, frente a frente, ficam frente a frente. Após um instante, o homem olha para a mulher e se afasta dele lentamente. Hellinger, ok, obrigado. Após um instante para a mulher, como se sente? A mulher ri. Não muito bem. Hellinger para o homem, e você? Homem, estou tocado. Hellinger para o casal. Continuem por aqui. Para o grupo, como se sentem ao olhar para isso? O passado. Toda vida tem um passado. Uma das compreensões mais importantes que já tive foi com o primeiro contato sexual. Ele é estabelecido um vínculo para a vida toda. Isso também vale para o chamado abuso. Quando há uma ligação sexual no início da vida, por exemplo, entre a filha pequena e o pai, ou o menino pequeno e a mãe, surge um vínculo para a vida toda. Isso também vale, é claro, para quando já somos maiores e entramos em contato com alguém do outro sexo. Se houver uma consumação do ato sexual, surge um vínculo para a vida inteira. Isso mostra a forma elementar como a consumação do ato sexual determina a nossa vida. Ficamos vinculados ao primeiro parceiro por toda a vida. Nessa constelação, podemos ver que havia algo que se colocava no caminho do relacionamento atual. Ainda estão me escutando? Trata-se de um tema que diz respeito a todos nós. A pergunta é: para onde ir a partir daí? Há uma solução para isso? A solução é possível quando reconhecemos o vínculo, os vínculos anteriores como parte de nós. Isso vale principalmente para a primeira relação sexual, ou seja, para o chamado incesto. Estou cometendo uma gafe aqui e me expondo a muita hostilidade. Quando constelo isso, fica claro que existe um amor profundo, original. Aqui não se importa se a primeira relação foi violenta. A solução é reconhecer a existência desse amor profundo. Nem sempre é uma ligação emocional, mas uma ligação fundamental. A primeira na qual homem e mulher se tornam um. A partir daí, permanecem por toda a vida vinculados entre si. Quem combate ou demoniza isso aniquila o futuro da pessoa em questão, cujos relacionamentos posteriores têm pouco ou nenhum futuro. Quando, por outro lado, reconhecemos que isso também se tornou uma realização de vida e se apossou não só do espírito, mas também do corpo, eles ou nós podemos nos soltar dessa primeira relação, ao levá-la junto para uma relação posterior. Ou seja, o conceito de casamento único é completamente alheio à vida real. A realidade é diferente e a felicidade também. Podemos parar um pouquinho, Eurico. Fazendo apenas uma correção, tá? No começo do texto, no livro de vocês em português, está escrito toda vida tem um passado. Em alemão é todo amor tem um passado. Tá? Então, isso acho que é importante na própria questão que o Hellinger está falando. Pode ser, eu posso até entender esse erro, porque Liebe e Leben são muito parecidos. Então, talvez por isso, essa falha. Em português é estranho, né? Como que você vai confundir amor e vida? Mas em alemão, Liebe e Leben são muito próximos como palavras, né? Essa passagem, eu gostaria de começar logo com o começo, né? O um que se torna 2, né? Ou do 1 que vai ao 2. Dentro do banquete de Platão,
a obra O Banquete de Platão, nós temos uma história de amor, né? Na qual Sócrates fala da nossa busca pelo outro. E ele recorre à mitologia grega, né? Ele fala que antes nós éramos unos, éramos seres de 4 braços e 4 pernas, e totalmente unidos, poderosos. E nós caminhávamos dessa forma sobre a Terra. E nós éramos tão poderosos que num determinado momento nós questionamos os deuses, né? Por que haveríamos de estar aqui, eles lá em cima no Olimpo? E subimos ao Olimpo para exigir o nosso lugar de divindades. Zeus, muito irritado com essa insolência, pega um dos seus raios e arremessa para baixo, partindo o ser ao meio. De um lado, uma parte, do outro, outra. E desde este momento, estas partes buscam se unir novamente. E dos maiores símbolos desta união é o ato sexual, né? Por isso que muitas vezes existem termos, metáforas relacionadas à sexualidade que falam da unidade, me tornar um contigo, né? Estar em você, dentro de você. E isso tem várias metáforas nesse sentido, dessa unidade. Bert Hellinger fala de 2 unicidades. Primeiro, o ato sexual, como, por mais breve que seja, aquele momento de unicidade. E depois, o fruto, né? Aquela criança, aquele menino, aquela menina, ele representa eu e tu em um, né? Então, sou eu e é tu e eu naquela cria, né? E há uma realização nisso, né? Em seguida, quando ele fala do passado, que todo amor tem um passado, logicamente a gente pode ler concretamente, né? No caso de incesto, no caso de um abuso sexual, como a gente pode ler também pelo simbólico, né? E aí, provavelmente uma referência interessante aí é Sigmund Freud, quando ele fala do complexo de Édipo, né? Então, para o menino e para a menina, depois o Jung fala do complexo de Electra também, né? Mas eu vou ficar aqui mais fixado no complexo de Édipo. Para o menino, a mãe é o representante do feminino. E para ele se sente muito atraído, não sexualmente, tá? É amor, um amor intenso por essa mãe. Tão intenso que ele fala, ela é minha mulher, né? A minha mamãe é a minha mulher. E o papai às vezes está lá, né? E o papai de repente chega e fala, então, filho, a mamãe é a minha mulher. Ai, né? Então complica a história aí, né? A primeira castração ou então uma primeira frustração e aquela negativa. Você pode qualquer mulher, menos esta, né? E aí começa essa busca do menino e depois também da menina, que é o complexo de Electra, ele tem outras características, né, em relação ao seu outro. E aqui eu faço um parênteses, né, para que ninguém fale, mas René, você só está falando da questão heterossexual, né? Deixando bem claro que eu, como homem, eu tenho o masculino e feminino, e não necessariamente eu vou buscar o feminino na mulher. Às vezes eu vou procurar o masculino na mulher. E a mulher, idem. Ela tem o masculino e feminino e não necessariamente ela vai procurar o masculino no homem. Às vezes ela vai procurar o feminino. Isso vale para relações de mulher com mulher, de homem com homem, ou também as bissexuais. Né? Logicamente que aí a gente vai entrar numa temática vasta, né? Bert Hellinger utiliza muito os conceitos de ânimo e ânima, né, de Carl Gustav Jung, para falar um pouco disso, né? Mas aqui ele fixa na questão da relação homem e mulher, principalmente por causa da frutificação.
ou seja, a possibilidade de geração de uma vida, né? Um menino ou uma menina, né? Então, destes dois, né, parte um, o uno, né? Da união desses dois surge um. É um texto denso, né? A gente poderia pegar esse texto aqui e fazer um módulo sobre sexualidade facilmente, né? Teriam muitas dúvidas aí. Existem muitas questões aí, né? E o Sigmund Freud mesmo, ele questionou muito isso também do incesto, né? E aí ele entrou também numa outra teoria, da fantasia, né? Porque o complexo de Édipo, muitas vezes ele acontece na fantasia da criança, né? E é como se fosse possível, né? E conforme ele vai amadurecendo, vai adultecendo, ele vai diferenciando, né, as questões. Em relação a essa leitura, vocês gostariam de compartilhar algum ponto de vista? Existe alguma dúvida nessa questão? Espero que sim. Valéria, por favor. Se você puder abrir seu microfone, claro. Consegui. Boa noite. Posso fazer uma pergunta? No caso de incesto ou abuso, se a pessoa ela vai ficar vinculada com essa primeira pessoa que teve o resto da vida? Porque a gente está falando, nesse caso, né, quando existe uma corporalidade, e aqui eu nem vou entrar na questão da violência, né, porque na violência ainda fixa ainda mais isso. Mas quando existe uma corporalidade, existe um simbólico rompido aí, né? Eu vou fazer referência a Freud, né? O Freud fala em Totem e Tabu da questão da virgindade, né? E como isso é forte, a primeira experiência sexual. E a própria confusão, né? Quando a gente está falando do incesto, quando a gente está falando de um menor, de uma criança, a linguagem sexual infantil ela é uma, a linguagem sexual do adulto é outra. E se o adulto confunde isso, o adulto, não a criança naturalmente faz sentido ela ter a sexualidade dela, que é ingênua e é buscando, sim, prazer, satisfação, mas dentro da ingenuidade de uma criança. Se o adulto confunde isso e a leva para o mundo adulto, né? E aí a gente está falando de um uso do corpo, né? Isso vai gerar uma marca profunda nessa criança, né? E a gente pode falar de um trauma, e aí eu saio um pouco da pergunta que você fez, Valéria, e eu entro um pouco no que o Hellinger está falando. A nossa primeira relação sexual, masculino, feminino, ela nos marca porque abandonamos o nosso corpo infantil e adentramos num corpo adulto, no sentido da unicidade. Nesse momento, mesmo que tenha sido uma experiência ruim, não sei em relação a vocês, mas nem sempre a primeira é aquela coisa maravilhosa toda, mas o meu corpo, ele reage com uou, né? E isso inaugura um corpo masculino adulto, um corpo feminino adulto. Tanto que é muito comum que você perceba na menina que perdeu a virgindade, no menino que perdeu a virgindade, uma outra maturidade depois, um outro olhar, uma outra forma de se posicionar, né? Então, não necessariamente a mácula do corpo, que seria o incesto, mas houve uma marca. Agora não sou mais uma criança, né? E talvez por todo esse simbólico relacionado à unicidade, né? Do ato sexual também como uma busca de unicidade. E aí a gente está falando de uma coisa atávica, né? Não só instintiva, né? Porque aí vem o desejo, né? E subverte um tanto o instinto, né?
fazendo com que a gente busque mais isso, né? Logicamente, quando a gente está falando de um corpo infantil, imagina a confusão que está aí, né? Porque não há um preparo e muitas vezes a criança ela encara aquilo pela ludicidade e ao mesmo tempo ela percebe que algo não está certo. Ela sente, né? E é isso que marca negativamente o corpo, né? A gente fala, pelo menos dentro da... Agora eu vou usar a referência da psicologia, da psicanálise. A gente fala de uma marca que fica mesmo, né? Então, isso precisa ser trabalhado muito em psicoterapia, né? A gente sabe que se isso não for trabalhado, isso vai alterar a forma como essa pessoa vai se relacionar com o outro, mas principalmente a forma como ela vai se relacionar com o seu corpo. Às vezes de uma forma violenta, às vezes de uma forma com culpa, com vergonha, com medo. Fica uma mácula, né? Que é diferente da marca. Né? É legal que no português tem essa distinção, no alemão também tem essa distinção entre mácula e marca. Né? O ato sexual, a perda da virgindade, ela nos marca, nos adultece. Agora, no caso do incesto, no caso do abuso, a gente tem uma mácula, né? Algo não é espontâneo, não é natural, né? E o Freud ele trabalha um pouco isso também no Totem Tabu, tanto que ele fala que nos registros mais antigos que a gente tem de sociedades primitivas, né? Ele menciona os índios, né? Mas falando de sociedades primitivas, ele fala que um dos primeiros tabus é o incesto, né? Ou seja, todas as comunidades tribais, elas tinham a característica de, numa determinada idade, o menino ele era afastado da tribo de origem, para que ele não tivesse muito acesso à sua irmã ou à sua mãe. E a mesma coisa acontecia com a menina também, para que ela não tivesse acesso ao seu irmão nem ao seu pai. Então era comum que as tribos trocassem, revezassem entre si, exatamente para que o incesto não acontecesse, né? Seja ele entre irmãos ou seja, talvez, a questão de pais e filhos, né? E o Freud fala aí de uma sabedoria biológica, né? Instintiva, né? De uma percepção de que, ok, isso aqui a gente tem que preservar de totens diferentes, né? O totem da águia, o totem do urso, o totem do cachorro, da pulga, que seja, mas que diferenciasse sim famílias. Aí a gente entra no termo de pertencimento, né? Ou seja, numa determinada idade eu tenho que procurar alguém de um outro totem, porque no meu totem já tem o chefão, é papai, né? Então eu vou procurar, né, alguém de um outro totem, né, onde eu possa, de repente, realizar a minha comunhão, né? Deixando bem claro que a própria parte sexual também em sociedades primitivas ou em tribos antigas era totalmente diferente, a noção de família era diferente. Mas essa questão do incesto, o Freud fala isso já tinha essa noção. Então é um tema profundo, né? Ele merece sim uma profundidade, um aprofundamento de todos nós, né? Logicamente o Hellinger está aqui seguindo um seminário, né? E muitas vezes a gente vai ler o seminário, de repente uma pessoa que está assistindo aqui o grupo pela primeira vez lê isso e vai falar, meu, esse cara é doido, né? Fazer uma afirmação assim, imagina, tal. Existe todo um contexto, né? E quem acompanhou o trabalho do Hellinger, ele entrava, ele colocava o tema, ele fazia uma leitura, ele costurava, quer dizer, não era nada jogado, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente sabe que existem algumas leituras da constelação ou de Bert Hellinger a partir da misoginia, a partir do machismo, a partir da conivência com estupro, conivência com assassinos. Isso são leituras talvez rasas da obra de Hellinger,
né? É preciso aprofundar um pouco mais, porque existe todo um contexto onde ele coloca isso, né? E muitas vezes, quando ele faz uma intervenção que a gente pode dizer dura, a gente tem que lembrar que aquela intervenção é com aquele cliente, com aquela cliente, né? E isso muitas vezes fica claro depois. Mas lá na hora a gente fala, nossa, né? Que absurdo, né? E isso acontecia nos seminários também, né? De muitas vezes você estar lá e falar, nossa, mas que pesado isso. E a gente depois, né, não era para fazer isso, né, mas depois conversando com o cliente, a gente percebia o quanto aquilo tinha reverberado, inclusive movimentado de uma forma positiva, né? Eu estou falando que a gente não deveria fazer isso porque no coffee break não é para ficar fazendo fofoca ancestral, né? Não é para você ir lá, e aí, meu, mas que mãe, hein? Caraca! Não, é para você deixar a pessoa em paz lá, porque ela está lá reverberando essa temática, né? E são temáticas muito difíceis, muito delicadas, né? E muitas vezes a gente percebia isso entre as pessoas que estavam lá, que chegava no coffee break, a pessoa não levantava, ela estava num espaço interno dela, aquilo estava caindo milhares de fichas, tendo insights, e depois ela até chegava e questionava o Bert Hellinger sobre isso, né? Então, por isso, novamente, esse é um capítulo denso, ele trabalha coisas profundas, né? Só que aqui a gente está vendo apenas um breve espaço, né, dele fazendo uma intervenção com um casal, né? E algo que ele viu lá que, infelizmente, uma descrição no livro não conseguem capturar, né? Talvez um movimento, talvez um esgar no rosto, a forma da tensão no corpo, quer dizer, a visão de Bert, de Sophie, olha para o campo todo, né? E aqui a gente tem uma explicação, entre várias, né? Valéria, eu não sei se foi nessa linha. E se você gostaria de complementar algo. Não, tá ótimo. Obrigada, gratidão. Obrigado você pela Muito pergunta. bom, obrigada. Larissa, a gente tem mais alguma questão? O Marco, eu tô vendo aqui que tá com a mão levantada. É isso, Marco? Você consegue Beleza, abrir o vamos lá, Marco. microfone? Sim, já abri aqui. Boa noite a todas e a todos. Ô, Renê, essa questão aí, como você falou, né, muito denso, profundo, né? E agora, eu queria que você clareasse, assim, porque, por exemplo, existem vários casos onde uma criança sofre abuso, né? Então, pela leitura aí, quer dizer, a mácula, no caso, né, você diferenciou, essa criança está maculada por uma violência, que pode não ter sido violência física, mas é uma violência psíquica, sem dúvida alguma, porque a criança não está preparada para isso, né? Agora, pelo que você explicou e que deu para entender pelo texto, isso é uma coisa. A outra coisa é quando essa mesma criança, vamos pegar o exemplo da criança que sofreu um abuso na infância. Quando ela, na fase de jovem, adolescente ou jovem, tem a primeira relação, é um momento diferente, obviamente, né? Então, essa mudança que você se refere, ela está biograficamente situada nesse segundo momento, né? Como que é isso? Essa questão do vínculo que está dito aí, um vínculo para o resto da vida, né? É um vínculo, são dois vínculos. Como que é essa diferenciação? Isso para mim não ficou muito claro e, como você falou, vai ter que estudar muito isso. Mas eu queria pelo menos um rumo para poder estudar isso melhor. Legal, Marco. Deixando claro, né, eu falei também um pouco da minha visão como psicoterapeuta, como psicanalista, mas existe também a questão do outro amor, né, que o Hellinger coloca no final aí. Existem sistemas, e aí talvez a palavra abusivo ela seja muito moralista.
Existem sistemas onde é natural a relação, a inter-relação sexual entre pais e filhos, entre irmãos, entre primos. E isso é uma coisa, né? Mas será que traumatiza? Sim, aí a gente tem que olhar cada caso a caso, mas existem certos sistemas onde isso é uma marca de pertencimento. E talvez moralmente a gente fale, nossa, complicado isso. Mas como foi feito isso? Dentro desse sistema, dentro do amor desse sistema, dentro do afeto desse sistema. O que eu percebo no consultório é que a mácula muitas vezes é feita porque o adulto ele sabe o que ele está fazendo. E muitas vezes, por saber o que ele está fazendo, ele fala para a criança, isto é um segredo nosso. E eu estou falando de uma forma tranquila, porque existem muitos casos onde se você abrir a boca, eu mato sua mãe. Né? Então, existem vários exemplos, né? E dependendo da idade, isso vai ser muito mais profundo em seus efeitos negativos. Quanto mais amadurecido é o corpo do menino, da menina, melhor preparo também psíquico vai ter para aquilo. Né? Não que não seja um trauma, mas existe uma diferença se isso acontece com uma criança ou com uma pubescente ou com uma adolescente. E aí a gente tem a lei social, a gente tem a lei dentro da família, e aí a gente tem talvez esse amor primevo que permeia esse sistema familiar, ou essa cultura familiar. Aí a gente entra na consciência dessa família. Né? Fica nebuloso porque a gente não tem um caso específico. Né? Existem casos onde aquilo destrói a criança por dentro. E existem casos onde a criança não registra o abuso. Né? Então, a forma como isso é feito, logicamente, se ouvirem eu falar isso, falar, tem um jeito certo de fazer isso, e não é isso que eu quero dizer, tá? É que dentro desse sistema, como essa cena aconteceu, às vezes com amor, e vai ser registrada dessa forma, com amor. Isso tem consequências também, né? Porque essa criança vai crescer e é aquela coisa, se ela está inserida nessa sociedade, em algum momento ela vai falar, eu acho que isso não deveria ter acontecido. Né? Eu tive um caso que eu acompanhei de um garoto que ele era muito silencioso. Né? Na verdade, ele foi encaminhado para o ambulatório com uma suspeita de autismo. Não se tratava de um autismo, se tratava de um mutismo. Né? Mutismo é quando existe quase que conscientemente uma negativa por falar. É um sintoma. Você não fala. A gente pode fazer uma leitura de um segredo. Né? Algo não pode ser dito. Né? Essa é uma das leituras, e eu estou falando desse caso específico. Era muito difícil porque eu sempre só conversava com a avó dessa criança, eu não conhecia mais pessoas. E uma vez eu pedi para essa avó conversar com essa mãe. Essa mãe existia. Não, mas ela trabalha, tal. Eu falei, não, mas eu preciso conversar com essa mãe, existem questões aí que eu quero levantar. E aí a avó falou, olha, doutor, essa mãe não vai vir. Eu não quero que ela venha. Ela falou, tem uma questão aqui que eu não posso falar. Mas só para o doutor poder continuar trabalhando o caso, o avô e o pai são o mesmo, tá? Então, nessa frase já ficou clara toda a trama. Né?
Ou seja, a criança que eu atendia, ela era filho e neto ao mesmo tempo da mesma pessoa, né? E eles estavam coexistindo dentro do mesmo ambiente, numa casa onde moravam mais de 15 pessoas, onde esse segredo era sabido por todos, mas não falado por ninguém, né? E onde essa criança, percebendo esse segredo da mãe, silenciou. Mas silenciou em tudo que era social, na escola, com os amiguinhos, com os profissionais. É uma marca. Não dessa criança, logicamente ele está manifestando ela, mas era uma mácula da mãe, né? E como lidar com isso, como trabalhar com isso, existe uma postura do psicólogo, existe uma postura, de repente, do operador de direito, existe uma postura do policial, existe uma postura do zelador, né, do chefe comunitário, né? E a questão que a gente tem que olhar é como isso vai reverberar nessa criança, nesse adulto, dentro desse sistema. Às vezes, a gente tentar fazer o bem, moralmente falando, é a gente aprofundar ainda mais esse trauma, né? Então, logicamente, o que eu estou trazendo aqui é uma saia justíssima, tá? E a Larissa deve conhecer isso também, mas quando a gente lida em ambulatório, lida com o grande público, o que mais aparece é saia justa. E nessas horas, a visão sistêmica, o conhecimento das ordens do amor, das ordens da ajuda, ajudam bastante, né? Às vezes, para a gente poder retornar isso para a nossa clientela, ou talvez para a gente conseguir estar presente ouvindo aquela história. Às vezes, saindo até do lugar do psicólogo e se tornando uma testemunha por um tempo, um observador, né? Aqui a sua história está protegida. E vamos juntos tentar ver como que a gente lida com isso, né? Logicamente que eu imagino que a pergunta seja, mas e aí, o que aconteceu? E essa parte nem sempre a gente sabe. A gente não sabe como continua. A gente tenta recursar o sistema dentro da ordem que atua naquele sistema. É aí que as coisas complicam. Porque não é a ordem do meu sistema que eu vou dar uma dica. Não. Eu tenho que escutar esse sistema. E às vezes silenciar, como o Bert Hellinger muitas vezes nos fala, silenciar sem julgamento, sem moral, sem intenção, e aguardar até que algo surja. E geralmente do próprio sistema surge algo, né? Uma ferramenta, uma palavra, uma frase, um gesto, né? Mas, na pergunta que a Valéria coloca, que o Marco coloca, a gente não consegue colocar uma teoria geral, né? A gente, quando Freud tentou fazer isso nos 3 ensaios, ele abriu ainda mais uma questão, né? Na verdade, questões, né? Você lê aquela obra, você fala, nossa, eu achei que eu tinha uma dúvida, agora eu tenho 10. Né? E então, não existe um fechamento disso, né? É uma abertura. O fechamento, às vezes, é traumático, né? Então, a gente toma muito cuidado na nossa postura para não fechar. Como, por exemplo, a palavra de abusador sexual, pedófilo, pederasta, né? E o Hellinger, ele reflete sobre isso, mas ele não utiliza isso em relação ao cliente. Ele usa a responsabilização, como, por exemplo, a frase, fui eu. Ou, no caso de estupro, né? Existem também frases relacionadas aos perpetradores.
né? Ou seja, a cena é trazida à tona e é trabalhado um recurso para a pessoa que traz a questão, né? Dentro do que é possível, né? É uma temática muito ampla, né? Não sei, Marcos, se eu cheguei a encostar na tua pergunta, mas se você quiser trazer um pouco mais, fique à vontade. É como você falou, né? É extremamente complexo. O que eu queria distinguir, assim, que me chamou a atenção na infância sofreu o abuso, a criança sofreu o abuso. Mas esse vínculo que é referido no texto, essa da mudança de uma infantilidade para um adulto no primeiro ato sexual. Porque se a criança sofreu um abuso na infância, não deixou de haver um ato sexual, mas é alguma coisa inconsciente. Pode ou não ter sido traumática, né? Pode ou não ter sido violenta. Mas esse vínculo ele se forma, aqui é referido o texto, é na infância ou quando, de uma maneira mais consciente, esse ser ele tem a primeira relação sexual consciente. Sempre. Sempre, Marco. Desculpa, eu realmente não tinha entendido a questão, para mim ficou mais claro agora, mas isso sempre que há o ato, aquilo vai marcar o corpo, né? Aí a questão da consciência pode ser uma bênção, como pode ser uma problemática. Pode ser traumatizante, como pode ser uma solução, né? E aí a gente entra na questão do caso a caso, né? Logicamente, no texto, o Hellinger fala da questão de que todo ato sexual, principalmente o primeiro, ele nos marca por o resto da vida. Então, se a gente pega uma relação adulta, né? E adulto eu estou falando, de repente, um jovem que perde sua virgindade aos 15 anos com uma garota de 15, com uma garota de 14, ou, mais antigamente, um garoto de 18 que perde sua virgindade com uma garota de 17, 18, que seja. Aquela primeira relação, ela marca o corpo dos dois e eles não vão esquecer esta primeira relação, né? E aí entra o que o Freud fala da força da virgindade, né? Como isso nos marca, como uma experiência que a gente abandona muitos dos ritos e até dos achismos infantis e adultece a partir daí, né? A menina, ela tem isso também pela própria questão da menarca, né? A menarca, ela é um rito que adultece também a menina, né? A torna mulher, né? E esse é um rito, eu vou parecer, como se diz, repetitivo aqui, né? Um rito de sangue, é de sangue, mas o corpo mudou, não é mais infantil. Agora é um corpo que pode ser frutificado. O menino, ele tem isso, mas não é tão visível quanto na menina. No menino é um pouquinho mais demorado, né? Então, isso tem a ver com todo um desenvolvimento hormonal, neurofisiológico, né? Então, a gente fala, a menina amadurece mais rápido que o menino. Em alguns aspectos, sim, isso é verdade, né? Agora, isso não quer dizer mais ou menos, né? É fato, né? O desenvolvimento feminino é de uma forma, o desenvolvimento masculino é de outra forma. Agora, a sexualidade, o ato sexual, a consumação do ato sexual vai marcar ambos muito fortemente. Agora eu perdi, agora eu vou usar um termo chulo, tá? Eu perdi o cabaço, né? E por que isso é tão forte, perder o cabaço? Né? Fui descabaçado, tal. Seja um menino, seja uma menina, é um rito de passagem, né? Pode ser tranquilo, como pode ser violento. Pode ser uma escolha, como pode muitas vezes ser um abuso. E aí eu lembro que muitos meninos, antigamente, isso ainda existe hoje, tá? Mas antigamente era mais comum, eram levados para prostíbulos pelo pai, pelo tio, pelo avô, para perderem sua virgindade com uma prostituta,
E para muitos meninos isso era extremamente traumático, era assustador, né? Então, precisamos olhar o abuso no corpo, né, que acontece, no corpo infantil. Não o fato, não, é que na menina machuca, no menino não, tal, porque aí a gente tem toda uma diferenciação, na mulher existe um estupro, no menino não. A gente entra num machismo, talvez, né, numa forma muito sexual de ver, né? Se eu tenho uma postura infantil, e isso a gente vê em alguns quadros até de deficiência mental, eu tenho meus 25 anos, mas eu sou todo infantilizado, isso reflete no meu corpo também. Ele é flácido, ele é macio, né? E é interessante como a sexualidade muda o corpo, né? Isso já foi visto diversas vezes, né? Falando em pesquisas psicológicas, principalmente na psicologia corporal, tal, a sexualidade nos muda, nos amadurece, nos leva a um outro plano. Agora, se eu tenho consciência ou não nisso, é uma pergunta muito importante, sim, Marco, né? Porque a minha inconsciência ou minha não autorização pode gerar um trauma. E aí a gente tem, dentro da adolescência, vários elementos que são traumáticos, porque às vezes são ritos de pertencimento, né? E eu me submeto a isso para pertencer. Mas isso está certo ou errado? Eu tenho que observar em cada situação, em cada exemplo, né? E às vezes eu estou falando de ritos extremamente violentos, tá? A questão é como eles são conduzidos, né? Às vezes são conduzidos por jovens, às vezes são de adultos para jovens. Então, cada situação tem que ser vista, né? Dentro da antropologia, Merleau-Ponty vai pesquisar muitos ritos de passagem, ele menciona alguns deles, como, por exemplo, de uma tribo, agora não me lembro onde é essa tribo, mas o menino, quando ele se torna adulto, segundo a tribo, ele passa por um processo de transformação. Os seus dentes são talhados para que eles fiquem pontudos, né? Então, ele fica com dentes de um animal selvagem. Se ele passa por esse processo sem gritar e sem chorar, ele é guerreiro. Se ele chorar, ele é fraquinho, né? Olha só, a força e, ao mesmo tempo, a tensão, o peso que um rito desses tem, né? Mas a gente está falando de algo que dentro daquela cultura, dentro daquele sistema, é ok, né? Isso faz parte, isso é pertencimento, isso é hierarquia, isso é equilíbrio, né? Então a gente não pode transportar um rito desses aqui para São Paulo, para Porto Alegre, para qualquer cidade brasileira e falar, não, gente, isso daí não pode. Depende de onde isso está acontecendo, em que comunidade isso está acontecendo, né? Então, sim, vivemos em várias bolhas, né? Uma das minhas bolhas é minha família, né? A outra bolha é meu bairro. Depois tem minha bolha cultural. E assim vai. E se eu tenho a oportunidade de viajar, né, para um outro país, uma outra cultura, eu falo, nossa, como é diferente aqui. Eu saí da bolha. Isso não quer dizer que eu consegui entrar na outra bolha, né? Então, esse processo de permear culturas é permear ordens, né? E o Bert Hellinger, ele passou por isso quando ele foi lá para a África do Sul, né? Fazer o seu trabalho, né, como seminarista, não é seminarista, como... ele foi levar a palavra. Desculpa, Eurico, como? Diretor de escola. Ele foi diretor de escola, mas tem uma palavra específica que os católicos utilizam. Ele foi disseminar a palavra, né, de Deus lá. Tem um nome isso. Missionário. Missionário, perfeito, Marcos. Missionário. Exatamente.
né? E para você fazer um trabalho de missionário, você tem que estar muito atento à cultura local, né? Você tem que respeitar muito essa cultura local, né? Beber dela, né? Para que você também não vá contra ordens locais, né? E no livro que aqui no Brasil a gente tem, né? Constelações Familiares, as Ordens do Amor, aquele vermelhinho que ele é entrevistado pela Gabrielle Tenhofer, ele fala muito da experiência dele com os Zulus e como ele absorveu isso, né? E depois ele foi para os Estados Unidos, né? A aprender a terapia primal, outra forma de absorção, né? Na própria Europa, se você está na Alemanha ou se você está na Áustria, né? Para nós é rápido, né? Nós que vivemos num Brasilzão gigante, lá a Alemanha e a Áustria é perto, mas é totalmente diferente, né? A forma, os ritos, né? As leis dos homens e as leis escritas, né? Então, não sei, Marcos, se agora eu consegui chegar mais perto. Mas eu agradeço a tua dúvida e eu gostaria de deixar isso em aberto, né? Essa é uma temática que não se fecha, tá? Porque ela precisa ser avaliada em caso a caso. Eu lido desde o começo em meu consultório com a questão de abusos. É muito comum, né? Tá certo que eu trabalhei em posto, né? Eu trabalhei em ambulatórios infantis, trabalhei em hospital psiquiátrico, né? Então vem muitos casos assim, né? E nem por causa disso existe uma teoria geral sobre isso. O que a gente tem geral quando é violento, as consequências são desastrosas para a vida adulta daquela criança. Isso é uma mácula e isso leva muito tempo para ser processado, ser terapeutizado. E a gente não está falando aqui só de psicologia, a gente está falando de psicologia, psiquiatria, a gente não está falando de uma constelação familiar, né? A gente está falando talvez de vários olhares nesse sentido, né? Eurico, por favor. Você falando aí sobre como tudo isso marca a vida da gente e esses episódios de violências ligadas à sexualidade, o quanto elas marcam a gente, eu estou aqui me lembrando, e a fala do Marcos também me lembrou isso, eu tenho uma questão de uma cliente, hoje ela, aos 70 anos, ela é tetraplégica. Fez todos os exames laboratoriais, tudo que era. Ela seria o clássico caso de esclerose múltipla, mas não existe um diagnóstico biológico científico que justifique. Mas aí, a partir do contato com a história dela, dá para a gente compreender tudo isso que você falou bastante, e o Marcos também trouxe a questão de o quanto isso nos marca. Então, a história dela é mais ou menos assim. Ela sempre foi uma criança absolutamente normal, muito ativa. Era ativa até demais. E a mãe, quando ela era criança, a mãe colocava ela de castigo sobre um banco, desses bancos altos, né, que você fica com os pés distantes do chão. E a mãe fazia isso com ela porque a mãe, na época, gostava de ouvir as novelas de rádio. Então, quando ela era uma criança muito ativa, a mãe a colocava no banco de castigo para que ela não se movesse. Fazia ela ficar quieta ali no banco para a mãe poder escutar as novelas. Na mesma época, concomitantemente com isso, ela vinha sofrendo abusos sexuais por parte do pai. E o pai sempre falava para ela, isso contextualizado por ela mesma. Ela diz, o pai falava para ela, olha, você não pode falar nada para a mamãe, porque se você contar para a mamãe, papai se mata. O tempo correu, ele continuou por um tempo ainda, depois ele parou de praticar os abusos com ela, quando ela se tornou mais adolescente. Mas no decorrer da vida dela, e quando ela se casou, ela casou com um homem
extremamente abusivo, com várias situações de abuso ligados à sexualidade, abusos emocionais. E aí o que começou a acontecer com ela? Lentamente, ela foi deixando de andar. Lentamente, ela foi desenvolvendo, entrou num processo que levou cerca de 10 anos, mais ou menos, e que ela lentamente foi deixando, tendo dificuldade de andar. Hoje ela está numa cadeira de rodas, não move nem os braços e nem as pernas. Então, é interessante, se você olhar para toda essa história, como que isso se deu, como se isso se processou com ela. Porque ela não tem um diagnóstico aí da ciência, da medicina, de esclerose múltipla. Ela não tem um diagnóstico claro disso. Seria praticamente um caso de esclerose múltipla, mas ela não tem um diagnóstico firmado. Então, os próprios médicos que atendem ela indicaram vários métodos terapêuticos, várias terapias que ela veio buscar, já olhando para esse lado emocional. E ela contextualizou essa história e a gente aí percebe, né, o quanto que aquele ato de abuso, né, de violência sexual que ela sofreu na infância, e ela, quando ela se casou, quando ela veio a relacionar com o homem, casou com o primeiro namorado, também alguém que era abusivo, ela muito provavelmente, né, possa ter seguido o mesmo caminho que a mamãe obrigava ela a seguir, que ela ficasse quieta, e já levando para esse contexto da experiência que ela tinha com o pai. Então, realmente, perfeito isso. Eu acredito que marca profundamente a vida das pessoas. E nesse caso dela, ela tem hoje 50 anos de idade e ainda sofre essas marcas aí do que aconteceu lá na infância. Só para ilustrar um pouco aí, que eu acho que traz conecta assim bem perfeitamente com tudo que você disse, Renê, uma experiência pessoal, né, que eu passei por ela. A gente entra aí bem no campo da psicossomática, né? E a gente sabe, tem um DVD do Hellinger que chama O Mesmo Amor que Adoece e o Amor que Cura. Eu acho que é esse o título. Onde ele trabalha vários casos, inclusive casos de doenças gravíssimas, que tem a leitura simbólica sistêmica. Ou seja, não é apenas aquele sintoma. Ele está inserido em um outro contexto, que às vezes está inserido em um outro contexto, e você, de forma bem clara, você trouxe dois contextos, mamãe e papai, masculino e feminino. E isso acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer, como que ficou marcado, então, isso num corpo? Né? Num corpo que, naquela época, talvez tinha pouca maturidade neurológica racional para interpretar isso. Né? Quanto mais jovem nós somos, mais sensoriais nós somos. E onde está a nossa memória? No sensorial, no corpo. Então, fica impregnado lá. Quando Freud começa a fazer as pesquisas dele, quando a psicanálise começa a surgir, ela surge estudando a histeria conversiva em mulheres. Sintomas gravíssimos que os médicos falavam, isso daí não existe. Aí, ó, fiz o exame, não tem nada. Ela está fingindo. E aí o Freud falava, quem iria sofrer isso de graça? Né? E aí ele começa a pesquisar, ele fala, não, é que o trauma é psíquico. E o psíquico reflete no somático, psicossoma. Né? Então, sim, a constelação ela também tem muito forte esse olhar do psicossoma. Né? O tempo todo nós estamos também somatizando. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, a gente chegou a mencionar isso nos outros grupos, cada um de nós está reagindo de uma forma, né? Mas a gente fala de uma quarta onda da pandemia, que é a onda da saúde mental, né? Insônia, bruxismo, né? Eu vou falar de mim, eu já quebrei 4 dentes nesse período, porque eu tenho uma tensão maxilar muito forte, né? Então está concentrado aqui.
Depressão, ansiedade, agressividade, né? A nossa colega, a Tatiane Colombo, que trabalha com violência doméstica, tem feito várias lives, né? Trazendo tanto o olhar das constelações como também, né? Do próprio direito em relação à questão da violência doméstica, que aumentou demais, né? Somos seres do meio, reagimos, mas nunca é simples, né? Porque a gente tem tantos contextos ao mesmo tempo acontecendo que às vezes a gente precisa de um terapeuta para ajudar a organizar isso tudo, né? E aí cada um vai procurar o seu, né? E claro, pode ser também um amigo, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um conselheiro, um padre, um pastor, né? Mas muitas vezes a gente vai procurar um terapeuta que a gente fala, tá bagunçado, tô com dificuldade nisso. E, logicamente, quanto mais experiência a gente tem, ou seja, quanto mais histórias nós compartilhamos, vivemos, escutamos, testemunhamos, mais o nosso olhar amplia no sentido sistêmico também, né? E isso é uma coisa que Bert Hellinger sempre nos brinda, né? Com esses vários causos, né? Reais. Obrigado, Euríquio. É muito ilustrativo isso que você nos traz. Temos mais dúvidas, Larissa? Ah, sim, a Vera. Por favor, Vera. Então, sobre a pergunta do Marco, né, assim, objetivamente falando, a primeira relação é a primeira, mesmo que seja com 5 anos de idade. Criou vínculo. Uhum. Não importa a idade. Para sempre. Não importa se quis ou se não quis, se foi vítima ou não, é a primeira relação. Né? Sim. A relação sexual, eu tenho isso num livro aqui, agora ele está longe, senão eu pegaria, mas o Hellinger fala a relação sexual, a sexualidade é anterior ao amor, né? Mas isso por causa da questão do registro sensorial e a força que isso tem. Que vincula. Né? Que vincula, exatamente. Quer dizer, nos pega, mas não nos pega aqui. Não nos pega aqui. Nos pega no instinto, né? E isso é indeletável. Isso fica marcado, sim, no nosso corpo, talvez na nossa alma. O Hellinger falava wesentlich, né? Essencialmente, fica marcado essencialmente em nós, né? Talvez a discussão tenha se estendido demais do ponto de vista psicopatológico e moral, né? Mas, resumindo, é isso, sim. Quando aconteceu, vinculou. E você disse que quando é com violência é maior, porque o vínculo de ódio que vai junto prende mais, né? Amarra mais, né? Eu não vou falar nem ódio, Vera. Eu acho que pega a vergonha e a culpa. O ódio é depois. Né? E é pesado isso, né? Porque a vergonha não é do pai ou da mãe, a vergonha é de mim. Né? Eu fui contra o meu sistema. Não foi culpa do pai ou da mãe, foi minha. Fui eu que fiz. Né? Como o Hellinger fala, todas as crianças são boas, né? Porque elas fazem algo por amor aos pais. Então elas tomam todo aquele ato, toda aquela coisa horrível e elas falam, fui eu. Por isso que libera quando devolve a responsabilidade para o adulto, né? Exato. Quando a criança pode dizer e falar, eu sou muito pequeno para isso. Isso é seu. Né? Aconteceu. Mas isso é seu, eu sou muito pequeno. Por favor. Eu já vi vários adultos se liberarem quando faz essa devolução. Eu era apenas uma criança, a responsabilidade é sua, eu deixo com você. Eu deixo com você. Né? Eu vou tentar traduzir meu corpo de uma outra forma que não da violência. Tá, obrigada. Legal, Vera. Legal. Isso é muito importante, né? Porque na colocação familiar, a gente fala, né, que na constelação familiar não existe tempo, existe lugar, né? Existe espaço. E nessa colocação, teoricamente, eu estou de frente com uma das cenas mais assustadoras ou temerárias, vergonhosas, e eu poder finalmente, talvez como adulto, poder dizer aquilo que na época eu não conseguia,
né? Cara, isso não é meu, né? Eu te amo como pai, mas isso não é meu. Eu te amo como mãe, mas isso não é meu. Por favor, me olhe apenas como teu filho, tua filha, né? Sim, isso libera um fardo enorme, né? Logicamente, o que a Vera está falando, o que eu estou falando, precisa ser verificado em cada caso particular, né? Mas é muito interessante a força que tem quando eu finalmente desamarro esse nó que às vezes eu causei. Por isso que a gente fala que a relação vítima e perpetrador ela não é simples, né? A gente não sabe quem veio primeiro, né? Nem sempre o perpetrador veio e fez a vítima. Às vezes a vítima estava lá e atraiu o perpetrador. Que absurdo! Calma, a gente está falando de coisas em grande parte inconscientes. E como o Eurico bem falou, que tem histórias anteriores, às vezes muito pesadas, e que estão marcadas em mim. Então, eu preciso olhar para isso, preciso me dar ao tempo e tentar encontrar meu estado de presença em algo tão pesado, tão difícil, tão doído, tão vergonhoso. Jorge Forbes, um psicanalista paulista, ele falava que às vezes o que faltava a certas pessoas, ele falava da psicopatologia, era vergonha. A vergonha é uma das coisas que mais nos constitui, né? Como corpo. Regras, leis, certo e errado, vergonha. E a vergonha não é daqui, é do corpo. Fiquei todo vermelho. Uma onda de calor passou pelo meu corpo, eu queria enfiar minha cara dentro do chão. É no corpo a vergonha. E a vergonha não é culpa, culpa já é outra coisa. A gente saber diferenciar também em todos esses pontos, né, de sentimentos primários, secundários, também é muito importante para o facilitador, porque isso tem influência nas dinâmicas, tanto das vítimas quanto dos perpetradores, né? Existem perpetradores que eles não querem o ato em si, eles querem observar as consequências, eles se satisfazem com as consequências. E aí tem pano para manga, né? Quem sabe a gente vai escrever um livro sobre isso um dia, né? Mas obrigado pela sua colocação, Vera. Obrigado, Eurico. Obrigado, Valéria. Obrigado, Marco. Passo a palavra para você, Larissa. Renê, eu vi que a Marilis também estava com a mão levantada. Não sei se outras pessoas também. Acho que o tema ficou bem palpitante. O Marco, eu estou vendo aqui também, está com a mãozinha azul ainda levantada. Eu não sei se você acha interessante, a gente já está avançando aqui uns 15 minutos do nosso horário. Se talvez deixamos para a próxima semana ou se podemos fazer mais uma pergunta. O que você acha? Se vocês quiserem, a gente segue mais um pouco, né? Não tem problema, podemos seguir. Porque senão o Marco, coitado, o Marcos vai pegar o grupo semana que vem, ele não vai saber nem que trem foi esse que chegou nele. O trem descarrilhou, só vai. Então vamos aproveitar o momento, por favor. É a Marilis que tinha uma dúvida? Marilis, era você ou eu vi errado? É sim. Boa noite. Eu tive uma experiência com uma cliente. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Outro dia fiquei com meu microfone com problema, por isso eu estou conferindo. Uma experiência com uma cliente que, por volta de 5, 6 anos de idade, ela morava com os avós e ela ia passar final de semana na casa dos pais, numa fazenda. E tinha um parente que acabava abusando dela, não era com ato sexual de fato, mas com toques, coisas do tipo. A avó materna tentou se suicidar várias vezes, a mãe tinha uma depressão crônica, o pai uso do álcool. Ela se tornou uma adulta, primeiro casamento com um homem que abusava emocionalmente dela, uma relação muito desgastante. Essa relação acabou.
Aí ela encontra uma outra pessoa. Essa outra pessoa mais velha, mas muito cuidador. E que ela se sentia sufocada pelos cuidados dessa pessoa. E ela fez uma relação direta com o abusador da infância. E aí ela não aguentou a relação, né? E eu assim, olho para esse caso com um olhar maior, né? Porque parece que a coisa... e uma irmã, uma tia, irmã da mãe, sofreu um acidente, ela faleceu, e existe uma suspeita de que esse acidente foi provocado pelo marido. Então, a coisa é grande, né? Nunca fica só aqui, né? São muitos contextos, né? São muitas histórias que interferem. Sistema Mas, todo. sim, sim. Mas eu vou te falar de uma passagem de Hellinger, de um caso assim, né? De um abusador, né? De um avô abusador, né? Essa era a temática. E quando se colocou no campo, a única pessoa que olhava com amor para essa criança era o abusador. Né? Então, é aquela coisa, é um outro olhar. Né? A gente não está fazendo nenhuma teoria aqui, a gente não está afirmando nada aqui, mas assim, é um outro olhar para aquilo que às vezes está muito no dualismo ou talvez em uma coisa cartesiana. É assim, então responde assado. A gente tem que observar esse contexto. Às vezes, esse abusador é uma pessoa extremamente cuidadosa e amorosa. E às vezes, dentro desse sistema, o amor fala uma linguagem diferente daquela que a gente supõe que deveria ser o amor. Então é aquela coisa, não existe amor. A gente entra no campo, não tem amor. Por quê? Porque se a gente for com o conceito de amor para dentro do campo, a gente não vai escutar. A gente não vai ter presença. E a gente não vai permitir, às vezes, que venha à tona algo que sempre esteve lá. Teve uma constelação que eu participei com a Sophie e a frase foi, e eu estava como representante, foi incrível o impacto que isso teve sobre mim. A frase foi da criança: você foi meu primeiro. Né? E aí, Vera, a questão do vínculo, né, sentido nesse momento, né, um misto de muitas coisas, vergonha, culpa, prazer, amor, né? Mas cada caso vai mostrar de uma forma. Você está trazendo algo, Marilis, que vale a pena talvez você descortiná-los à medida que isso é autorizado por ela e passo a passo, né? E às vezes você vai ver que você vai fazer um círculo, né? Parece que entrou um monte de coisa que não tem nada a ver. Opa, voltei aqui. Sim, se apareceu é porque tem relação, né? As histórias mais difíceis às vezes já habitavam o sistema antes. Então, às vezes, não é comigo que a vida é difícil. O meu sistema inteiro é difícil. Né? Eu sou a bola da vez do sistema. Né? E eu posso replicar ele exatamente igual, ou talvez eu possa encontrar uma outra forma de olhar, de agir, de escutar, de sentir em relação a isso. Né? E a gente sabe que isso não é tarefa fácil. Né? Então, pode ser que eu seja um agente transformacional para o meu sistema, como pode ser que eu seja apenas mais um emaranhado do meu sistema. E está tudo certo. Né? O sistema segue. Né? Às vezes, numa adaptação, num mecanismo de adaptação que a gente diria, mas isso é doente. Se o sistema sobrevive, a doença ela é da moral.
A gente está falando de outra consciência aqui, né? O sistema busca preservação. E, às vezes, a preservação da espécie são casamentos consanguíneos. E a gente sabe, isso faz parte da história da Idade Média, por exemplo. E para quem é fã de Game of Thrones, lá tem toda uma árvore das famílias que só se casavam entre irmãos, né? E R.R. Martin, quando ele escreveu o Game of Thrones, a Guerra dos Tronos, né? Ele se baseou nas escolas medievais, né? Ele se baseou na França, na Inglaterra, nos vikings. E essas são histórias antigas, são histórias humanas, né? Então, sim, casamentos consanguíneos existiam e eles eram oficiais. Todo mundo sabia, né? Isso era para manter o sangue puro. O conceito de arianismo existe há muito tempo, de pureza, né? Só que uma das coisas que Freud percebeu que foi que as tribos mais primitivas perceberam que exatamente a pureza sanguínea machucava, maculava. Era a mistura que tornava as raças fortes, né? E aí a gente tem tema e pano para manga, né? Que aí a gente entra em questões de povos, né? Eu me afastei um pouco, Marilis, mas eu não sei se eu toquei na questão que você trouxe. Sim, e um detalhe também importante, que para ela, ela não foi cuidada suficientemente pela mãe. Uhum. E aí dá para ver bem, né? Mãe, tia, avó, faz todo um caminho aí. Eu não sei se é o caso, Marilis, mas assim, muitas vezes aconteceu na constelação de eu perceber que o abuso ele tinha uma ocorrência transgeracional, né? Ou seja, mulheres sofridas, mulheres silenciadas, às vezes até culturalmente, né? Então, acontece. E, logicamente, isso pode ser olhado, isso pode ser trazido à tona, e o efeito que isso tem, como a Vera falou, colocar isso no campo, o cliente ver isso e poder diferenciar, falar, não, isso não foi da minha cabeça, isso realmente aconteceu, e eu não estou sozinha, eu não estou sozinho, ainda é minha família. Isso, às vezes, acalma a alma do nosso cliente, né? Não que seja apenas isso que façamos. Às vezes a gente apenas mostra aquilo que é, sem adicionar nada, sem tirar nada. É assim. Nossa, mas é pesado isso. Uhum. É com o peso da nossa família que a gente constrói a nossa vida, né? A gente busca essas ferramentas. Obrigada, Renê. Obrigado, Marilis. Marco? Eu tinha levantado a mão para levar a vocês e ao Renato Bertatti o nosso cumprimento pelo aniversário de domingo. Opa! Aniversário dia 5. Hoje eu vi no Facebook um agradecimento dele pelo carinho recebido e não podia deixar o nosso querido grupo aqui de mandar um grande abraço para o nosso amado mestre. Eternamente faz parte da nossa vida aqui, né? Então, eu tinha escrito para isso, viu? Mas aí a coisa rodou e assim, eu tô assim, admirado de ver tudo quanto é grupo de terapia que eu participo. Aqui nós tivemos, acho que, 19 mulheres e de homens, eu, Eurico e Renê, né? Então, é impressionante como que as mulheres buscam aprofundar e conhecer, e eu acho que a solução para a paz no mundo vai passar pela direção feminina mesmo. Eu não tenho a menor dúvida disso. A outra questão que eu tenho que pontuar, inevitável, quando eu estava formulando a pergunta, me veio uma intuição tão forte, eu queria perguntar para a Vera.
A regra do grupo não... não a regra do grupo, a gente pergunta para o coordenador. Mas na hora que eu estava fazendo a pergunta, a minha vontade era perguntar para a Vera. Eu falei, gente, eu preciso fazer essa pergunta para a Vera. Aí a Vera vem e me responde. E aí, por fim, Marilis vem com a questão do cuidador que sufoca. Ultimamente, eu tenho pensado muito nas minhas posturas de cuidador compulsivo e cheguei exatamente a essa conclusão. Quando a gente é muito cuidador, a gente sufoca outra pessoa. Então, assim, muita gratidão aí ao grupo, né, Marilis, que trouxe essa questão, que reforçou o que eu vejo, né, todo mundo, né, o Renê é uma enciclopédia, né, cara? O Renê, a gente, assim, amplia demais o conhecimento, assim, é impressionante. Muito obrigado, viu, Renê? E Vera, obrigado por ter me respondido, de ter ouvido a minha pergunta sistêmica aí, que o nosso campo, ó, pegou forte aí. Obrigado. Esse é o registro que eu queria fazer e nosso abraço aí para o querido Renato e todo mundo aqui do grupo. Valeu. Obrigado, Marco. Obrigado, Marco. Obrigado pela sua colocação. Eu aproveito essa entrada do Marco para realmente... É uma lembrança muito importante. Querido Renato Bertatti, o grupo aqui segue o movimento que você iniciou junto com a Alice, junto com a Milton, e somos muito gratos por esse grupo que está há tantos anos seguindo com a tua força, né? Então, passo a palavra agora para a Larissa, com minha gratidão a todos vocês também. Ai, Renê, você falou muito lindo. Acho que é isso mesmo, né? Que nosso querido Renato receba todo esse nosso amor, esse nosso carinho. E ai, só podia ser de câncer, né? Muito amor aquele homem, meu Deus do céu. Só podia ser canceriano. Coisa mais linda. Ele receba o nosso beijo no coração dele. E só para a gente firmar aqui, nós paramos na página 238. Conferem aqui comigo? Uhum. Perfeito. Então, legal. tá. Eu vou passar esse trem para o Marcos. O trem já descarrilhou, já está chegando na estação do Marcos. Então, gratidão, Renê, pela sua entrega. Olha só, 10 horas da noite e nós estamos aqui, nem parece que o tempo passa. Obrigada a todo mundo que está aqui, que vai assistir depois e até a próxima semana, não é? Cuidem-se bem. Um beijo no coração de todos e todas.